Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria estarmos na casa de Papai do Céu para juntos adorarmos e agradecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É um prazer enorme nós estarmos aqui nessa noite para falar não de nós, porque falar de nós mesmos é perca de tempo, de nós mesmos não temos nada, mas falar do que o Senhor fez por nós. E fez grandes coisas. Então, é um prazer testemunhar para a igreja. Eu esperava isso há muito tempo. Então, quando a irmã Irani nos convidou, eu aceitei de muito bom grado, porque as coisas que Deus faz, nós temos que testemunhar, contar as bênçãos. E foram muitas as bênçãos que nós recebemos. Bem, amados, Jeremias 32, 27 fala: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? O Senhor faz uma pergunta para Jeremias. Amados, nós iremos contar o nosso testemunho. Nós colocamos aqui de ordem cronológica, vai ficar fácil de entendimento para os irmãos entenderem a profundidade que foi esse milagre para as nossas vidas. Hoje nós somos pais da Ana Vitória e da Ana Júlia, estão ali atrás, as duas estão cochilando, agora que é hora delas dormir, né? Estão ali, estão tirando cochilo gostoso, mas elas estão ouvindo, tá? Então, amados, nós vamos começar aqui, a minha esposa vai começar. Glória a Deus. O nosso testemunho, e em algumas vezes eu vou complementar e acrescentar alguma coisa. Amém? Aleluia. Hoje é o dia 10 ou 11? Hoje é dia 11. Está perto de completar um ano que eu nasci de novo fisicamente. Dia 16 de novembro do ano passado, eu estava passando por uma cirurgia. E, graças a Deus, perto de completar mais um ano de vida nova que o Senhor me deu. Uma experiência única que nós tivemos. Nós somos um milagre. Eu, a Ana Vitória e a Ana Júlia somos um milagre. Estamos aqui por um milagre. Eu e o Wesley, nós nos casamos em 2010 e há 11 anos atrás. Sonhamos, como todo casal, em formar uma família. Esperamos o momento certo e o nosso sonho era que assim que nós iniciarmos o desejo de ter a nossa descendência, ia dar tudo certo, né? Mas não foi tão fácil. Passou o tempo, passou um ano, aí nós vimos que não estava sendo tão fácil assim, mas nós esperamos com paciência no Senhor. Passou 2 anos, 3 anos, e nós fizemos os exames necessários, e tanto comigo, quanto com o Wesley, estava tudo bem, de saúde, não tinha explicação, motivo dos médicos, por que nós não conseguimos engravidar. Então, continuamos na expectativa. Enquanto isso, eu recebia muitas profecias, nós recebíamos muitas profecias, muitos irmãos e irmãs orando a nosso favor. O ciclo de oração tem participação ativa no nosso testemunho, porque o círculo de oração, desde antes de a gente engravidar, esteve presente. Quantas vezes as irmãs oraram, eu ouvi as irmãs falando do nosso nome, as irmãs puseram as mãos sobre mim, abençoando. E no tempo de Deus que a bênção acontece, não é no nosso tempo, irmãos. Então, passaram-se os anos. Então, quando completou 8 para 9 anos de tentativa, nós resolvemos, então, ir para uma... nós tínhamos indicação de ir para uma clínica de especialização em fertilidade, que são os especialistas mesmo que trabalham com essa parte. Então, nós fomos ali em Vila Velha. Antes, deixa eu só complementar aqui para entender, né? Então, amados, depois dessas tentativas, nós não entendemos por que nós não conseguimos engravidar. Então, nesse decorrer dos tempos, nós viajamos, ficamos fora do estado durante um tempo, e nesse tempo que nós ficamos fora, o Senhor nos deu livramentos em estrada, livramentos de morte, foram livramentos que a gente nem consegue contar, porque foram tantos que a gente nem percebe. Então, nós entendemos agora que a gente consegue olhar para o retrovisor do que aconteceu atrás, a gente consegue saber por que naquele momento não era o momento exato de sermos pais, de termos a notícia que seríamos
genitores, né? Verdade. Então, no ano passado, nós decidimos ir numa clínica e os médicos especialistas em fertilidade fizeram os exames e, segundo a médica que nos atendia, era somente questão de estimular os meus ovários para poder nós engravidarmos. Então, foi assim, foi feito. Medicamentos injetáveis, medicamentos específicos, eu usei. E, de primeiro, irmãos, já deu certo. Nós engravidamos no primeiro mês de tentativa. Aí, ficamos muito felizes. Parecia um sonho. Só que foi um sonho que durou muito pouco, né? Deus sabe de todas as coisas. Nós sofremos um aborto espontâneo. Então, esperamos o tempo determinado e, novamente, fizemos o tratamento indicado, que é estimular os meus ovários para podermos engravidar. E assim foi feito. Novamente, medicamentos injetáveis. E nós esperando, passou o tempo lá em novembro, esperando sair o tempo certo para a gente fazer o exame de sangue para ver se ia dar certo novamente. Estávamos numa expectativa grande. Então, no sábado do dia 14, sábado 14 de novembro de 2020, estávamos em casa à tarde descansando e, de repente, me veio uma dor aguda, absurda, a pior dor que eu pude sentir na minha vida, que me tirava o fôlego. Então, a gente não sabia, não entendia aquilo. Aí, daí a pouco, aquela dor foi aliviando e passou. Então, no sábado mesmo, à noite, veio novamente aquela dor aguda, absurda. Então, meu marido me levou no PA. E eu não aguentava, é uma dor, irmãos, que não dá para explicar. Me desfalecia. Então, chegando ali no PA, eles falaram, tem suspeita de ser gravidez? Eu falei, sim, pode ser gravidez, mas será que você está sofrendo um aborto? O que será? E me deram medicamentos para dor e não resolvi o problema. Fizeram o exame e ali nós descobrimos que estávamos grávidos, sim. E eles falaram, vou encaminhar vocês, então, para a maternidade lá, porque lá que é o local de mulher grávida. Então, me encaminharam para lá, para o IFA de Guarapari. Chegando lá, a médica que estava de plantão me atendeu e falou, olha, se você estiver sofrendo um aborto novamente, nós não podemos fazer nada por você. É só esperar mesmo, não tem como reverter. Tem uma palavra, tem um louvor que fala que toda promessa passa pelo teste do tempo. Se eu não estou enganado, Davi Sassi, ele fala que toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, a nossa promessa estava sendo testada com o tempo. Já tinha passado 8 anos da nossa tentativa. Tínhamos perdido já, não sabíamos se é menino ou menina, mas Deus sabe todas as coisas. E nesse agora, eu como pai, e Araceli como mãe, tínhamos agarrado de forma grandiosa nessa outra notícia. Nós tínhamos certeza que estávamos grávidos, sim. Então, nós não perderíamos as esperanças naquele momento. Quando ela disse que seria um aborto, por isso que o milagre ele começa no coração de Deus e em seguida começa o seu coração, porque o Espírito comunica com o Espírito de Deus. Naquele momento eu tomei posse, não vou perder, eu falei, esse bebê. Mas aí veio a Vitória e veio a Júlia, então seriam esses bebês, né? Esse bebê. Então, a partir desse momento que nós decidimos ali que não perderíamos o bebê, começou a nossa batalha a partir daquele momento. A nossa luta verdadeira, o nosso forjamento ali começou naquele momento. Quando o metal ele é forjado, ele passa por esticar, ele passa por martelada, ele passa por fogo, ele passa por qualquer coisa. E aqui começou a nossa luta, o nosso amadurecimento. Então, no sábado, 14 de novembro, estávamos lá no IFA, à noite, e a médica só dizia isso para a gente, não consolou em nada, não tenho nada para fazer, no caso, você vai só tomar remédio para dor. O remédio mais forte que tinha para trauma era o que amenizava um pouco. Então, e deu alta para a gente daquele jeito. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo falar. Eu gritava de dor, irmãos. Então, o meu marido, vendo que não ia dar jeito, me levou para Vitória,
procurando médicos no domingo à noite, não foi, amor? Domingo ou sábado à noite? Nossa, foi sábado à noite? Foi sábado à noite. Sábado nossa. à noite. Não tinha ultrassom, a gente simplesmente não achava um lugar para fazer um ultrassom para saber o que estava acontecendo na minha barriga. Não tinha. Nem em Vila Velha, nem em Vitória, nem em hospital particular, a gente não encontrou nenhum local, umas portas todas fechadas para a gente. Então, foi a solução tomar remédio, esperar chegar, esperar para ver o que ia acontecer. Então, no domingo, à tarde, nós passamos mal novamente, passei muito mal, a gente estava se arrumando para vir para a igreja, se eu não me engano, né, meu amor? Então, meu marido me levou às pressas novamente para o IFA, mas eu vi que ali eu já estava numa situação muito pior. Porque eu me olhei no espelho, eu vi que eu estava amarela, estava fraca, perdendo fôlego, gelada. Eu falei, é coisa grave. Eu falei, agora eu estou sentindo que eu estou grave mesmo. O negócio tá... E eu me desfalecia, precisava de meu esposo me levar. Então, ali no domingo à tarde, eu vi que a situação era séria. E assim que eu cheguei no IFA, eles também perceberam que era sério. E já me internaram, fizeram os exames em mim, uns exames de sangue e tudo, falaram, você já teve anemia, Araceli? E eu disse, não, nunca tive anemia. E ela falou, você está com uma anemia tão profunda. Elas falaram, eu estava tremendo, fraca. Eles falaram, olha, você vai ser internado, nós vamos fazer alguns exames em você. Ali eles me deram mais atenção a mim, mais cuidado comigo. E na segunda-feira, que voltou os profissionais de saúde, pôde ser feito ultrassom em mim, finalmente. E ali, quando eu fiz o ultrassom, por volta das 10 da manhã, olha só a demora toda, a médica que fez o ultrassom falou, eu não acredito que você está aqui em pé. Como que pode você estar aqui em pé ainda? É um milagre de Deus. Como você está acordado aqui? Você pode cair a qualquer momento. Falou comigo e com a enfermeira que estava lá de plantão, que estava me acompanhando. Ela falou, você está com uma hemorragia interna tão grande que eu não sei, você vai urgente agora, eu não vou nem imprimir a folha do ultrassom, vocês vão voltar urgente para o hospital, eu vou entrar em contato com o médico que está em plantão, eu vou explicar para ele tudo o que está acontecendo. E o meu mundo desabou naquele momento, irmãos. Eu entrei andando, fraca, mas entrei andando e saí na cadeira de roda daquele ultrassom. E me levaram às pressas, o médico, já estava uma equipe médica já me esperando no hospital. E ali eles já colocaram um monte de medicamento em mim, um monte de coisa, me acompanhando o tempo todo, os meus sinais vitais. E eu perdendo a força, irmãos, eu não conseguia nem falar. A situação ficou muito difícil naquela segunda-feira. E eu estava aqui nesse hospital, o único médico que estava de plantão, ele não podia me operar naquele momento. Ele falou, preciso te operar com urgência, mas eu estou cheia de mulher para fazer cesárea. Então, ele foi fazendo cesárea uma atrás da outra, o mais rápido que ele pôde, para poder abrir espaço para fazer a minha cirurgia, que era uma cirurgia demorada. Não podia perder tempo mais. Então, enquanto eles me acompanharam, ele foi trabalhando, fazendo as cesáreas, e enquanto isso, os enfermeiros me observavam, né, como que estava. E até que deu 5 horas da tarde, o turno dele já estava se encerrando, ele falou, olha, não vai dar para fazer sua cirurgia, olha a situação que eu estou, tinha até sangue assim, na roupa, não tem como fazer sua cirurgia, explicou para mim, para o meu esposo. Então, as médicas que vão entrar à noite de plantão, elas vão estar mais calmas, precisam de ter mais atenção, e elas vão dar prioridade a você. Quando o médico me chamou, a gente estava dentro lá da enfermaria, ele me chamou para conversar para o lado de fora. Isso já tinha, o exame já estava na mão, né? Então ele me mostrou e falou, olha, a sua esposa está com uma hemorragia interna, então tem suspeito de ser uma gravidez ectópica. O que é isso, né? O embrião, quando ele é fecundado, ele vai para o útero, só que a desconfiança que tinha ido para as trompas, então tinha se alojado nas trompas, por isso, segundo eles, né, poderia ser isso. Então, qual foi o que o médico falou? Nós vamos operar para salvar a sua esposa. Vocês são jovens, vocês podem tentar novamente. Eu repreendi. Não, eu vou ser pai agora. Não aceito.
Não vai ser de novo, não. Minha mente repreendeu a nossa natureza adâmica. Tá vendo? O médico falou. Mas quem é um médico perante o Senhor? Quem que é um médico perante o Senhor? Quando Deus faz a promessa, Ele vai cumprir. Não importa, Ele vai derrubar paredes, vai derrubar pós-graduação de médico, vai derrubar qualquer coisa para te honrar. Isso eu tomei posse. Então, quando o médico me chamou, ele falou isso, o meu chão estava começando a desabar, só que a mão do Senhor tocou no meu ombro. Espírito Santo, fica tranquilo, não te desespere, tranquilo. E nessa tranquilidade, eu fiquei tão tranquilo nesse momento que eu cheguei e falei com a minha esposa, e para você ter ideia como eu estava tão tranquilo, que correria essa cirurgia de forma boa, que não era isso, né? Quando eu fui até em casa buscar roupas, né, que ia ficar mais um tempo, foi quando minha esposa foi... você já passou aqui, meu bem? Quando a minha esposa foi para a mesa de cirurgia por volta de 9 horas da noite, não foi isso, meu bem? Sim. 9 horas, as médicas chegaram, tomaram toda a pauta, né, do dia, direitinho o que era, e a Araceli, salvo engano, foi a primeira a ser operada. Sim, foi a primeira. Então, elas foram direto em mim para conversar comigo. Então, nesse momento, como o Wesley havia dito, ele tinha ido para casa buscar algumas roupas. Aí eu falei, tem como esperar meu esposo chegar para ele ficar comigo? Ela, olha, nós não podemos perder tempo, não. Nós vamos fazer uma cirurgia aberta em você, vamos abrir sua barriga maior do que uma cesárea, para poder acessar os seus 2 ovários, para ver o que está acontecendo com você. Aí eu falei, mas doutora, ela falou, olha, muito provavelmente você teve uma gravidez ectópica, nós vamos ter que tirar um ovário seu. Aí eu falei, mas doutora, eu ainda não sou mãe, eu preciso, não tem como preservar, porque eu gostaria muito de ser mãe. Ela falou, olha, nós não estamos preocupados com a sua maternidade agora, precisamos primeiro salvar a sua vida para depois pensar em você ser mãe. Então, eu tive que aceitar, não tinha outra alternativa, né? Assinei o documento tudo e assim fui para a mesa de cirurgia. E a cirurgia durou em média 3 horas. O senhor trabalha no detalhe. Então, o tipo de cirurgia que a Araceli sofreu deveria ser uma cirurgia feita no hospital de porta aberta, o Bezerra de Farias, né? Se fosse lá, seriam médicos comuns que iriam operar a Araceli, né? Só que Deus preparou todos esses detalhes, né, e colocou duas obstetras que conhecem o corpo da mulher e sabe cada detalhe, sabe questão de gravidez. Então, até nisso o Senhor trabalhou. Não deixou nós irmos para o Antônio Bezerra ou para qualquer outro hospital. Fomos para uma maternidade onde tinha pessoas especialistas em reprodução humana, em cirurgia, né, que fala de filhos, né? Sim. Então, elas, jovens, mas elas foram muito aplicadas. Deus usou, inclusive, meu coração estava muito apreensivo, porque você imagina, no sábado eu estava andando normal, né? Apesar da minha barriga ter esticado de tanto sangue fora dos órgãos, mas eu nunca que eu imaginava que no dia seguinte eu estava numa mesa de cirurgia. Irmãos, então meu coração ficou assim, apertado, apreensivo. Daí eu recebi a ligação do meu irmão, o presbítero Fábio, juntamente com o pastor Zé Luiz, que estava ao seu lado. Eles oraram por mim e eu senti tanta paz naquela hora, tanta calma. Como a oração de justo realmente pode muitos seus efeitos, irmãos. A oração acalma, suaviza. Então, naquele momento, aí me fez entrar, foi momentos antes da cirurgia, e eu entrei para a sala de cirurgia com fé, irmãos, depois disso. Esqueci o medo, esqueci tudo. Se acontecer o que acontecer, se eu partir para a eternidade, estava tranquilo também, mas eu sabia que Deus ainda tinha um plano na minha vida ainda. Eu sentia, não era o meu momento ainda de partir. Então, naquele momento da cirurgia, passei por aquela cirurgia. Quando eu voltei, aí eu perguntei, e aí, você conseguiu salvar os meus ovários? Olha, a médica falou, olha, nós retiramos um ovário e uma trompa sua, mas nós preservamos um. O que acontece? Você teve cistos hemorrágicos do tamanho de diâmetro de 7 centímetros cada um, e alguns deles se romperam dentro de você. Então, nós fizemos uma cirurgia,
retiramos esses cistos, limpamos o sangue que estava fora dos órgãos. Então, sangue fora do órgão causa muita dor mesmo, isso explica o motivo da sua dor. Então, nós preservamos o seu ovário direito. Ele está com bastante cisto ainda, mas nós vamos esperar para ver se eles vão regredir, porque eles não estouraram. Quem sabe nós conseguimos preservar ele. Então, o que aconteceu, irmãos? Foi porque as medicações que eu tomei na clínica especializada, eles exageraram na dose e hiperestimulou os meus ovários. Foi um erro médico. Mas tudo Deus tem um propósito, né? E aquela suspeita de gravidez ectópica ali se acabou. Porque eu continuei dando positivo para a gravidez e estava alto ainda. E mais engraçado que não parecia no ultrassom, eu estava com os valores altos, eles não entendiam por que eu estava com o valor tão alto de HCG e não aparecia ainda no útero nada. Mas mandaram eu para casa na quarta-feira, com uma alta melhorada, para eu ficar em repouso absoluto e acompanhar de perto o cisto, para ver se ia regredir e tudo. Então, na semana seguinte, nós marcamos o melhor lugar que tem para ultrassom de gestante ali em Vitória. Então, nós fomos lá, uma clínica muito boa, lá com aparelho de última geração. Então, nós fizemos o ultrassom, fomos muito bem tratados lá, e lá nós descobrimos por que estava tão alto o HCG. Vimos 2 sacos gestacional pequenininhos ali, nós descobrimos que tinha gêmeos dentro do meu útero, sim. Graças a Deus, estavam lá bonitinho no meu útero, para a glória de Deus. Nesse momento, quase que eu dou um prejuízo para a mulher. Tinha um equipamento de uns, acho que 150 mil. Quando falou, eu levantei, meus irmãos, eu levantei tropecei nos negócios lá e tudo. Foi muita engraçado. Emoção, né? É muita emoção. A gente ficou muito feliz, mas os cuidados continuavam, porque eu ainda tinha cisto no meu ovário direito, que eu, assim, tinha que ter todo o cuidado, o maior medo que tinha daquele cisto estourar novamente e eu ter que ir para uma outra cirurgia. Então, pedi às irmãs para orar, por isso que eu estou contando esse testemunho no círculo de oração. As irmãs foram muito parceiras, a igreja é parceira, mas as irmãs em especial. A irmã Eliana, sempre ligando para ela ligando para mim, é uma benção. Então, para a glória de Deus, no ano seguinte, fomos lá e fizemos uma outra ultrassom. Irmã, até hoje, eu não sei onde vou parar esse cisto hemorrágico, irmã. O meu ovário está limpinho, não tem mais nada, para a glória de Deus. Então, a gestação evoluiu. Tivemos um susto com 8 semanas de gravidez, nós tivemos deslocamento de placenta. A Ana Júlia, ela desceu 5 centímetros por 1,5. Ela desceu da placenta e ficou. A Ana Júlia estava mais. Ana Júlia, meu bem, foi a Ana Júlia. E a Ana Júlia estava em cima, né? A Ana Júlia desceu um cadinho, deu um susto na gente. Eu estava fazendo serviço. Aí nisso, a Araceli em casa, de repouso, fazendo serviço. Então, sempre quando eu estou fazendo serviço, a Araceli evita me ligar. Ela só me liga quando é emergência. Então, eu em cima de uma escada de uns 7 metros de altura, né, com a máquina pesada no ombro, subindo. Na hora que eu subi, a Araceli ligou, eu atendi e falei, é alguma coisa. Na hora que me falou que estava sangrando, né, eu, na mesma hora, parei, pegamos, fomos no IFA, né? Deu um susto. Mas, mais uma vez, Deus mostrou que ali era... Mas, para a glória de Deus, esse deslocamento também sumiu. Deus fez a placenta colar novamente, para a glória de Deus, e a gestação foi evoluindo, para a glória de Deus. O Senhor é maravilhoso. Então, irmãos, no 5º mês de gestação, estava tudo indo muito bem, só que, de repente, eu comecei a ter contrações como se eu tivesse para ganhar neném. E aí, de novo, nós fomos para o hospital. E o médico que recebeu lá, nos atendeu lá, ele falou, olha, trabalho de parto. Vou ver se tem UTI já preparado. Muito provavelmente isso vai nascer muito prematuro. Aí, nossa fé, mais uma vez, sendo provada, irmãos. Mas a gente firme, confiando no Senhor. Não, nós não vamos ficar em UTI, não. Nós cremos que nós vamos para casa. A nossa fé
a minha fé, a fé do meu esposo, é que nossas meninas iriam com a gente para o quarto, não ia ficar em UTI nenhuma, apesar de ser gêmeas. Então, irmãs, o que aconteceu foi justamente isso no final. Né, a gente pulou aqui um período. Quando isso há 7 anos, quando a gente começou a tentar engravidar, né, nós tínhamos escolhido um nome. Não tínhamos escolhido o nome de menino, só tinha escolhido Ana Vitória. Ana porque de oração e Vitória porque de vitoriosa. Nós escolhemos o nome Ana Vitória. Quando nós descobrimos que seria uma menina, 2 meninas, primeiro foi, a doutora falou, 90% de chance de ser menina. Foi no 3º mês, foi, meu bem? Ela viu lá, né? Conseguiu ver lá a menina. A gente ficou tão emocionado, tão feliz, né, meu bem? Sabendo que Deus, mais uma vez, estava confirmando ali. E escolhemos o segundo nome. Como é que não vou escolher o segundo nome? Como é que vai ser? Né? Aí colocamos algumas opções, né? Ficou Ana Júlia. E combinou com ela, com essa menina tão sorridente, tão fofa, o rostinho dela. Verdade. Combinou com ela. Então, posso continuar, irmão? Pode. Então, irmãos, quando a gente recebeu essa notícia das contrações, a gente ficou apreensivo. Então, medo de parto prematuro. Então, eu mantive repouso, por isso que a minha gestação eu fiquei muito quietinha, muito em casa, fazendo a minha parte. Mas, para a glória de Deus, também não fui até o fim tendo contração, desde o 5º mês até o 9º mês tendo contração, e as meninas nasceram na hora certa, para a glória de Deus, não nasceram antes do tempo, não. No 6º mês de gestação, irmãos, nós tivemos chikungunya. Nossa, pai, ali... Eu, gestante de gêmeos, com a barriga assim, parecia que estava de 20 meses de gestação. Eu tive que ir para a Serra. Fiquei internada no Jaime 1 semana, sentindo muitas dores, toda vermelha, febre. E lá também tinha o risco de parto prematuro. Por isso que eles me mandaram para lá, para a Serra, porque lá é gravidez de alto risco. Minha classificação era gravidez de altíssimo risco. Então, e lá nós estávamos confiando, orando, a igreja que orando a nosso favor, as irmãs sabendo de tudo que acontecia. E Deus, mais uma preocupação que tinha, chikungunya, má formação de feto. Aí nós oramos, confiando no Senhor, e sabia que nada, nenhum mal ia nos suceder. E realmente nossas meninas estão sadias, perfeitas, não sentem dor, não tiveram má formação, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Então, melhorei também da chikungunya, graças a Deus, até as dores que eu tinha até pouco tempo nas articulações se findaram para a glória do Senhor. Então, irmãos, essa gravidez é abençoada, mas olha, realmente aumentou a minha fé muito. No 7º e no 8º mês, nós tivemos outro acontecimento, restrição de crescimento da Vitória, aquela que está no colo da Beatriz. A Ana Vitória, dos ultrassons, aparecia que ela estava diminuindo o crescimento. E ela estava com risco de entrar em sofrimento fetal, quando o feto não recebe os nutrientes necessários. Então, nossa fé, mais uma vez, foi provada. Fomos para o joelho, fomos orar. Não, os médicos não são muito motivadores nessa hora, não, irmãos. Não ajuda muita gente psicologicamente, não. Nós temos que ir mesmo para o joelho e para a fé. Porque na hora que o médico diz para você, e fala assim, olha no seu olho e fala, olha, infelizmente o feto B está correndo risco de sofrimento fetal, viu? E fosse eu você, pedia logo para fazer logo esse parto. Ela está com risco muito grande, podia fazer logo esse parto logo, para não correr risco de ter má formação. E nós orando, confiando no Senhor. Então, irmãos, o tempo passou, passei esse o 8º mês também. Eu não vi a hora de chegar ao 9º mês. Quando chegou no 9º mês, completou 37 semanas e 1 dia, a bolsa se rompeu, para a glória de Deus. Mas antes disso, não posso esquecer que a gente também ficou internado em Cachoeiro, né, meu amor? Isso é. Com 35 semanas, nós fomos no Saúde da Mulher e a doutora Ângela nos encaminhou para o IFA.
Fomos para o IFA com mala e cuia, né? A gente levou uma bolsa grande, né? Afinal, somos gêmeos, né? E eu lembro que eu tinha orado ao Senhor que eu queria da seguinte forma o nascimento das minhas filhas: sem correria, nascer em Guarapari e não ir para o TIM, no caso, ao TI de pequenininho, né? Queria desses 3 tipos. Amém. Então, fomos para lá, uma já tinha sido cumprido, sem correria, colocamos os bebês conforto no carro, aí gravamos um vídeo, minhas filhas, vocês vão, a barriga da mamãe está aqui, aquele barrigão, né? Aí gravamos o vídeo e tal, fomos para lá. Chegamos lá no IFA, mais uma vez o IFA lotadíssimo. Gente, mulher tendo filho, vai, essa pandemia ajudou bastante. Filho, um monte de filho, um monte de... E chegaram, nós estamos sem vaga aí, vou mandar vocês para Cachoeiro Itapemirim. E isso foi numa quinta-feira, meu bem? Acho que foi numa quinta-feira. Não, terça-feira. Foi numa terça-feira, nós chegamos por volta de meio-dia no IFA, 2 da tarde nós íamos para Cachoeiro, aí ficou, vai, não vai, fomos. Chegamos em Cachoeiro, era 00:40 da quarta-feira. Um frio. Chegamos lá, né? Imagina, uma mulher grávida pegada aqui para Cachoeiro, viajar mais de 100 quilômetros, uma ambulância chutada, e a Araceli passou por isso. E com a barrigona para cima. Que desconforto para respirar. Que desconforto para minha esposa. E a gente como homem, a gente tenta, a gente conecta, tenta sentir, mas a gente não sente tudo, não. Não dá para sentir, não. Não, é diferente. Chegamos lá em Cachoeiro, fomos bem recebidos, o pessoal recebeu a gente lá, fomos para um quarto, ficamos lá, né? E mandaram a gente fazer alguns ultrassons, ficamos 4 dias lá, não foi, meu bem? Mandaram a gente fazer alguns ultrassons. Vamos fazer ultrassom para saber como é que está o bebê. Aí, mas espera um pouquinho, viemos para cá para ter o bebê, né? Aí, não, mas eu vou ter em Guarapari, E fizemos, acho que 3 ultrassons. Foram 3 ultrassons que fizemos lá. Aí o doutor falou, seu bebê está bem, não precisa agora não. Espera para 37 semanas, né? Espera até a 37ª. Nós não entendemos o porquê, né? Mas aí eu lembrei que eu tinha falado com Deus que queria ter minhas filhas aqui em Guarapari. Voltamos novamente, aquela viagem toda para cá. Pegamos de novo durante o dia, mais uma vez a ambulância chutada. Foi bem cansativo. E um dia depois que a gente chegou aqui, 3:30 da manhã, a bolsa se rompeu. Chegamos, era 2 da tarde em Guarapari. A bolsa da Vitória mesmo. Mais uma vez lotada. E ficamos naquele banquinho lá esperando a nossa vaga para o quarto, né? Foi quando colocaram a gente no quartinho de criança, umas caminhas pequenininhas. Não tinha nem vaga para onde fica as crianças. E nisso, eu tentando, nesses dias que nós passamos no hospital, passamos um total de 12 dias no hospital, até ter as meninas. Esses 12 dias, tanto a Araceli como eu, se eu dormir, acho que 1 dia e meio foi muito. Dormir em cadeira é meio complicado, né? Preocupação. Nesse dia que nós chegamos em Guarapari, 3:30 da manhã por volta, a Araceli me acorda, né? Eu consegui dormir na cadeira, finalmente, né? Cochilando, né? A bolsa rompeu. E nisso que a bolsa rompeu, falei, realmente rompeu. Aí eu fui com maior tranquilidade chamar a enfermeira. Quem disse que eu fui com tranquilidade, né? Não vai com tranquilidade, não, meu irmão. Corri, chamei, olha, minha esposa tá no filho. Aí, nossa, não tem coisa. Calma aí. Quando a pessoa está apreensiva, a pessoa fala calma, a pior coisa que tem, né? Calma. Aí ela foi lá, mediu a minha esposa, fez lá o exame, não está com dilatação, não. Mas como assim, dilatação, né? Vai ter que ser cesárea. 3:30 da manhã. Nisso foi passando o tempo, as dores foram aumentando. Foram uma vez só ver minha esposa, só para saber como é que estava com um pouco de dilatação. Sabia que seria cirurgia e nisso foi chegando mais gente. Foram fazendo uma cirurgia. Quando deu, e era sério sofrendo. Conta um pouquinho do sofrimento, meu bem. Era sério sofrendo, e a dor aumentando. Ai, irmãos, a dor não gosto de lembrar, não. Gosto de lembrar das vitórias que eu recebi. Então, deixa a dor pra lá, né? Quando chegou... Eu sei que o choro durou uma noite, né? Essa noite foi extensa. Mas a alegria veio amanhecer. Para mim, é isso que importa, irmão. Quando deu 9... Glória a Deus. Quando deu 9:30... 9:20, a Araceli foi para o centro cirúrgico. Liguei para a irmã Eliana, falei com a irmã Eliana, conversei com ela. Quando me chamaram, né? Quando deu 9:37, eu pego a Vitória no colo. Coisinha fofa, olhou para minha carinha assim, me deu um sorriso, né? Falei, eu sou seu pai. Quando eu falei isso, ela me deu um sorrisão
e começou a agarrar nos negócios, agarrou e tudo lá. O pessoal, olha, ela tem até uma fotinha dela, agarra em tudo, ficou agarradona lá. Chorou, essa menina chorou, que voz linda, chorou. E o papai é bobão, né? Falei, opa, tem mais uma ainda, né? E nisso, quando deu 9h39, foi quando a Julinha nasceu. A Julinha nasceu sem chorar, a Julinha nasceu quietinha. A preocupação veio, os médicos olhando assim, olhando, mas tudo correu bem. Colocaram lá o aparelho nela, fez lá, ó, os seus bebês estão bem. E aquela euforia toda, tiramos foto, minha esposa estava bem também, graças a Deus, eu olhei para minha esposa, ela estava bem. Foi o melhor dia da minha vida. Muito, muito feliz, né? E eu lembro que, quando eu estava saindo do centro cirúrgico, eu ouvi uma das médicas falando alguma coisa, pontinho, utim. Quando ela falou isso, né, eu falei, opa, peraí, utim não? Eu falei, não, minhas filhas, não vão para o utim, não. Mais uma vez, tive que repreender, não vai para o utim, não. Eu vou para o quarto com as 3. E eu fiquei naquele corredor aguardando a minha família, né, que agora a minha família chegar para mim. Meus irmãos, quando na porta, assim, quando fez a curva, assim, veio a Araceli primeiro, já mais recuperada, né, já anestesiada ainda, né, veio o primeiro, depois veio o segundo carrinho. Ô, felicidade, irmão. Eu só não gritei, eu só não dei uns pulos naquele corredor, mas por dentro estava uma felicidade fora de série, olhando para a carinha das meninas, olhando. Deus é maravilhoso. E assim, coisa de pai, eu falei, a Júlia é minha cara. Mas não, ficando com a cara da mãe agora, depois que está crescendo. Mas Deus cumpriu certinho. Verdade. Ficamos ali, nasceu em Guarapari, o peso excelente, 2.600 uma, 2.400 a outra. Excelente, criança única, não nasce com esse peso, né? Então, assim, às vezes não. Corada, perfeita. Ficamos Glória ali mais um tempo no hospital. Isso eu quero dizer, irmãos, se você estiver esperando uma bênção, uma vitória, se ela ainda não chegou, é porque não chegou a hora. O choro realmente dura uma noite, mas a alegria vai vir, irmãos. Espera com paciência no Senhor. O que eu passei de dor, irmãos, eu não sei como explicar, aquela dor que eu senti, não tem como explicar. É pior do que a dor das contrações, a dor do parto. Era quase que eu estava morrendo, quase uma dor de morte, sabe? Mas a dor passou, hoje eu não sofro mais por isso. A sua dor vai passar também. Se tiver alguém passando por alguma dor, lembra que vai passar. Confia no Senhor. Seja dor na alma, seja dor física. Esse testemunho a gente conta. Eu, sinceramente, sou muito tímida, não gosto de falar de mim mesma. Mas eu me esforço, porque eu quero dar honra e glória àquele que merece. A honra e a glória ao Senhor, irmãos. E também para aumentar a sua fé. Seja qual for a situação que você esteja passando, lembra que você tem um Deus que trabalha em seu favor. Amém? Glória a Deus. Amém. Para não ficar só nas nossas palavras, né, eu trouxe uma pequena mensagem aqui. Quando Deus age no impossível. O impossível, amados, é a especialidade de Deus. Você imagina, uma mulher que é estéril, se torna mãe de filhos. Assim foi com Ana. Ana, ela orava ao Senhor para ter um filho, um presente de Deus. E esse presente ele foi consagrado ao Senhor antes mesmo de nascer. O mundo, as pessoas olhavam para Ana e achavam que ela estava bêbada. O próprio profeta olhava para ela deve estar. Mas não era isso, ela estava conversando com Deus no oculto. Deus age no impossível. Quando há uma promessa, essa promessa vai se cumprir se estiver nos conformes do Senhor. Talvez não é como eu penso, ou como você pensa. É como o Senhor tem pensado para nós. Assim foi com o povo de Israel. O povo de Israel ele tinha vivido durante 400 longos anos, escravo no Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando José sonhava que o povo dele seria liberto, quando Jacó foi e morreu lá no Egito, ele sonhava com a libertação do povo, ele sonhava com a terra prometida, terra que mana leite e mel. Porém, passou durante 400 anos, o povo ficou exprimido ali. A promessa ainda estava sendo, a promessa era deles ainda.
Só que aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que deixaram Deus agir, saíram. Deus tirou Israel da mão tão profunda, tão forte, que Deus fez vento parar. Deus fez o mar se abrir para Israel passar. Assim foi feito na nossa vida. Deus fez com que um casal que havia tentado durante 8 longos anos, passou a situação bastante complexa. Irmãos, não é fácil quando você está no olho do furacão. Não é fácil quando você está no meio do mar e o mar começa a balançar. Não é fácil quando o vento balança você ir para lá e para cá. Porém, o teu leme, a tua guia é o Senhor. Por onde te levar esse vento, pode ter certeza, o Senhor está contigo. Assim foi conosco. O Senhor é tão maravilhoso que Ele faz algo que parece não ser. Mas como assim? A minha esposa ela passou por uma cirurgia que ela poderia ter perdido os 2 ovários e as 2 trompas. Naquele momento, naquele novembro ali, eu e ela poderíamos parar, não ter chance de ser pai nunca mais, nem mãe nunca mais. Porém, nós tínhamos uma promessa. Deus tinha colocado no nosso coração, nós seríamos pais. Certa vez minha esposa estava aqui fazendo algum preparativo do chá de alguma coisa, estava fazendo um preparativo aqui para o Ministério de Casados, e uma missionária falou com ela que ela seria rodeada de crianças. Não foi isso, meu bem? Rodeada de crianças, né? E tá mesmo 2. O sonho da minha esposa e com o meu era olha só que coisa, ela queria ter uma van de criança. Falei, meu bem, só se a gente trabalhar com esse transporte escolar, né? 2 está perfeito, 2 está ótimo, né? Mas que isso está bom demais, né? Deus, quando Jesus ele passou na frente de um cego, todo mundo achou que Jesus ia apontar a mão assim, ó, está curado. Só que Jesus fez o inusitado. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. Falou, ó, vá lá e se lava no tanque de Siloé. Ele foi, quem era cego, o que ele ia perder se fosse se lavar, né? Nada. Foi lá e se lavou e começou a ver. Ô glória, o Senhor é maravilhoso. O tanque de Siloé significa o enviado. Foi e voltou vendo. Ali, meus irmãos, eu não consegui ver minhas filhas aqui dentro, não conseguia ver. Mas pelos olhos da fé eu tinha certeza que eu seria pai. Nós seríamos pai. Quando os médicos fizeram o exame nela, né, estava dando o beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, estava dando 300, depois aumentou para 700. Aí tem o doutor Google, que você vai no doutor Google, antes de eu saber que era 2, você vai no doutor Google e vê, peraí, 700? Para um bebê está muito, né? Aí eu dava uma coçadinha, será que é 2, né? Será que é 2? Né? Não é que era 2 mesmo, irmão? Não é que era 2 mesmo? Lindas minhas filhas, né? O Senhor ele é tão maravilhoso que Ele volta a ser o que você pede, isso vai se cumprir, se você pedir com fé. Nós fomos para um lugar longe, fomos para Cachoeiro, viajamos 100 quilômetros. A minha esposa passou por uma doença chamada chikungunya, eu peguei esse negócio também, né? É ruim, dói tudo. Minha esposa passou, só que aqui eu não vi só uma adjuntora, aqui eu vi uma leoa do meu lado. Essa mulher aqui é guerreira. Deus colocou do lado dela, né, para amar, para respeitar, para proteger. Mas com isso, Deus me ensinou muita coisa sobre ela. A Araceli é uma pessoa muito forte. Não ela, mas o Deus que está na vida dela. Eu sou muito orgulhoso, eu tenho muito privilégio e muita responsabilidade de ser pai, de ser marido dessa pessoa que é tão especial, e ser pai da Ana Vitória e da Ana Júlia. Deus ele vai fazer tudo para dar o seu milagre, porque eu sou Deus. Isaías 43, a parte B, 43:13. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu o sou. Ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, com essa palavra, eu gostaria de encerrar o nosso breve testemunho, passando para os irmãos que o Deus do impossível continua agindo. Ele age no impossível. Se você tem uma causa impossível, coloca para o advogado dos advogados, para o médico dos médicos, para o engenheiro dos engenheiros, para o contador dos contadores. O Senhor Deus. Que Deus possa abençoar Amém. cada um Agradeço a de oportunidade. vocês. Em nome de Amém. Jesus.